Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Adriano, professor de Ciências do sétimo ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 10. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na videoaula anterior, páginas 156, 158, 160 e 161. Para facilitar a correção, pegue o livro na página 156 e o caderninho para a gente fazer a correção do conteúdo. Casimiro de Abreu escreveu o poema da página anterior em 1859, no ano antes de sua morte. Quais sintomas de tuberculose ele provavelmente apresentava na época? Quais são os sintomas típicos da tuberculose? Tosse com escarro e sangue, febre baixa, fraqueza e perda de peso. Então, provavelmente ele apresentaria esses sintomas. Segunda questão. Faça uma pesquisa em livros na internet para descobrir como era feito o tratamento da tuberculose no século XIX. Como ainda não havia sido descobertos os antibióticos, o tratamento era simplesmente o isolamento do paciente em locais de clima ameno e sem poluição. Basicamente era só isso. Na questão 3, quais avanços tecnológicos mudaram a história do tratamento das doenças bacterianas? A descoberta das vacinas que protegem contra várias doenças, entre elas a tuberculose, o tétano e a meningite. E também o uso de antibióticos, que são medicamentos usados no tratamento de doenças bacterianas. Logicamente que cada tipo de bactéria é receitado um tipo de antibiótico específico. Vamos para a questão de número 4. Consulte o portal do Ministério da Saúde para saber a respeito da tuberculose no Brasil. A tuberculose é uma doença que ainda mata no país. Que medidas têm sido tomadas no combate à tuberculose? Segundo o portal gov.br, tuberculose, em 2015, o Brasil ocupava a 17ª posição entre os países que mais apresentavam casos de tuberculose no mundo. Estima-se que cerca de 70 mil pessoas adquirem a doença no Brasil por ano e mais de 4 mil pessoas falecem em decorrência das complicações da tuberculose. Apesar de existir tratamento e cura da tuberculose, ainda morrem muitas pessoas vítimas de tuberculose, muitas vezes por abandonarem o tratamento ou por não procurar o atendimento médico. As medidas de combate consistem em tratar as pessoas doentes, a imunização por meio da vacina BCG, e lembrando que o tratamento contra a tuberculose é gratuito no Brasil e é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Quinta questão. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi criado em 1982 pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em homenagem aos 100 anos da descoberta do bacilo de Koch, causador da doença. No ano de 2012, o Ministério da Saúde promoveu a seguinte campanha: Tuberculose. 24 de março é o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose. Elabore em seu próprio folheto com desenhos e frases divulgando os sintomas da tuberculose, tipo de tratamento e as principais formas de prevenção contra a doença. Eu prefiro que vocês façam uma síntese. Primeiro, colocar aí os sintomas da tuberculose. Quais são eles? Tosse com escarro e sangue, febre baixa, fraqueza e perda de peso. Quais são os tipos de tratamentos? Antibióticos específicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde sob orientação médica. E qual é a forma de prevenção? A vacina, BCG, e também as pessoas devem evitar locais fechados com aglomeração de pessoas, que isso aí evita não só a transmissão da tuberculose, como outras doenças. Vamos para a página 158. A página 158 registro, diz assim: existem outras doenças humanas causadas por bactérias, como a coqueluche, a leptospirose, a hanseníase, a pneumonia típica, a febre maculosa e a sífilis. Aí vocês vão escolher entre essas doenças uma delas e vão pesquisar qual é a bactéria causadora, quais são os principais sintomas da doença, as formas de prevenção. Se fizer isso, para mim já está o suficiente.
Então, eu não sei qual foi que você escolheu. Eu escolhi a bactéria Leptospira, que causa uma doença chamada leptospirose. Como é feita a transmissão? Principalmente em período de enchente, quando as pessoas entram em contato com a água contaminada com fezes e urina de ratos, que geralmente são os animais que são as fontes de abrigo da bactéria. Os ratos, geralmente, eles vão ter em seu organismo essa bactéria, que é eliminada juntamente com as fezes e urina. Aí, justamente no período de enchente, essas fezes e urinas vão contaminar as águas. Aí, nesse período, corre o risco das pessoas adquirirem a leptospirose. Ela vai entrar principalmente por meio da pele da pessoa. Quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, pode haver sangramento, fraqueza muscular, olhos vermelhos, calafrios e vômitos. Em casos graves, pode levar o paciente a óbito. A forma de prevenção: evitar entrar em contato com água suja, principalmente a água de esgoto, porque lá nos esgotos vivem os ratos, as ratazanas, e elas vão fazer xixi e defecar e vão liberar em suas fezes e urina a bactéria Leptospira, que causa a leptospirose. Vamos para a página 158, intoxicação alimentar. O assunto é intoxicação alimentar causada por bactérias, ou gastroenterite. Aí diz assim: reúne com um colega a respeito das questões a seguir. A gente sabe que hoje não é possível fazer trabalhos em grupos, em equipes. Então vamos lá. Primeira questão: faça uma lista de atitudes que pode tomar a fim de evitar o botulismo. O botulismo é a doença causada por uma bactéria. É uma doença grave. Então, quais são os cuidados que nós devemos tomar para evitar contaminação com o botulismo? Toda vez que você for comprar enlatados, olhar a data de validade dos alimentos, verificar se as embalagens não estão estufadas ou violadas e boa higienização dos alimentos antes de serem consumidos. Se fizer isso, já vai estar evitando a transmissão da leptospirose. Segunda questão: expliquem por que podemos perceber a presença de bactérias causadoras do botulismo quando as embalagens em latas estão estufadas. É simplesmente porque a bactéria botulínica ela vai produzir gás carbônico no interior da lata, porque é uma bactéria anaeróbica e com isso vai aumentar a concentração de gás carbônico e a lata vai estufar, ficar com aquele aspecto estufado. Vamos para a terceira questão. A toxina da bactéria Clostridium botulinum, que é a bactéria que causa botulismo, tem sido muito utilizada para fins médicos. Aí está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa na internet e escrever qual é a utilização da toxina botulínica. A gente sabe que hoje não é recomendado fazer entrevista presencial. Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a pesquisa. Eu coloquei assim: a toxina botulínica pode ser usada no combate a uma doença que é chamada de enxaqueca. Ela pode combater a sudorese excessiva, tem pessoas que têm a sudorese excessiva, e também pode ser usada no combate a rugas, ou seja, tratamento de beleza, principalmente por médicos dermatologistas. Vamos à página 160. Página 160. A questão ela inicia na página 159. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Aqui o texto está se referindo ao medicamento utilizado para combater infecções bacterianas. Aí vamos aí para a letra A. Página 160. Que tipo de medicamentos é utilizado para combater infecções bacterianas? O tratamento para combater infecções bacterianas são os antibióticos. Então, letra A, os antibióticos. Letra B. Por que esses medicamentos devem ser usados com cautela? Muito bem. Porque eles atacam tanto as bactérias causadoras de doença quanto as bactérias benéficas ao organismo. Aí, se você tomar indiscriminadamente, vai ter sérios problemas de saúde. Letra C. Com base no que você aprendeu neste capítulo, cite e explique benefícios
que bactérias podem trazer aos seres humanos. Eu coloquei que existem bactérias que vivem no intestino humano e elas produzem a vitamina K. A vitamina K ela é absorvida pelo organismo humano e auxilia a produção de plaquetas, que ela tem importante papel na coagulação sanguínea. Não sei se vocês fizeram isso, mas de alguma forma vai ajudar vocês aí com a minha indicação. Terceira questão: qual grupo de procariontes traz importante contribuição para a manutenção do teor de gás oxigênio na atmosfera? Por quê? O grupo de procariontes são as cianobactérias, conteúdo que a gente estudou em videoaulas anteriores. O que elas fazem? Elas são capazes de realizar a fotossíntese e produzir oxigênio, porque elas são fotossintéticas. As cianobactérias são procariontes, portadores de clorofila, que na presença de luz solar eles transformam o gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. Espero que vocês também tenham conseguido fazer essa questão. Vamos à quarta questão. A quarta questão: veja a charge a seguir e em seguida responda o que se pede. Aqui está mostrando que tinha uma bactéria inicialmente. Essa bactéria ela se duplicou e depois ela se separou. Aqui está mostrando um processo de reprodução assexuada ou bipartição ou divisão binária das bactérias. Letra A. Que processo do ciclo de vida de uma bactéria está representado na tirinha? A tira ela representa a reprodução por divisão binária ou bipartição. Letra B. O que é possível afirmar em relação às novas bactérias que aparecem na história? É possível afirmar que as bactérias originárias por esse tipo de reprodução são todas idênticas, já que esse tipo de reprodução é assexuada, ou seja, um único indivíduo ele vai originar outros geneticamente iguais. Vamos à quinta questão. Algumas espécies de bactérias, quando submetidas a situações adversas como escassez de nutrientes e água ou por exposição a temperaturas inadequadas, formam esporos. O que são esporos? Esporos são as formas de resistência que algumas bactérias produzem para sobreviver a condições extremas. Exemplo é a bactéria Clostridium tetani, que ela forma esporos que é para resistir a situações extremas. E quando elas encontram condições favoráveis, elas voltam a se reproduzir novamente e vão causar as doenças. Ou seja, esporos nada mais é do que uma forma de resistência das bactérias, onde elas ficam lá inertes, se protegendo das condições adversas oferecidas pelo ambiente. Vamos à questão de número 6, ainda da página 160. A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato estrela, ou micuim, cujo nome científico é Amblyomma sarenense. Aqui tem um cartaz mostrando: cuidado, área de risco para a febre maculosa transmitida pelo carrapato estrela. Previna-se. Então vamos lembrar. A febre maculosa ela é feita pela picada do carrapato estrela. Então como é que a gente se previne contra a febre maculosa? É evitar áreas onde tenha capivaras, porque esses carrapatos eles vivem naturalmente nas capivaras. Então, em lagos ou rios e regiões onde tem muitas capivaras, elas podem ter esse tipo de carrapato estrela. Aqui diz assim: faça uma pesquisa sobre o agente causador da febre maculosa, os sintomas e as medidas preventivas. Então, vamos lá. A transmissão da febre maculosa, picadas do carrapato estrela. A prevenção é evitar ficar à margem de rios e locais onde vivem capivaras, pois nelas vivem os carrapatos vetores da febre maculosa. Quais são os sintomas dessa doença? Febre alta, dor muscular, fraqueza e dor de cabeça. E quem é o agente causador? O agente causador é uma bactéria que vive no organismo do carrapato. Sétima questão diz assim:
Veja nas fotografias a seguir como se deve proceder para lavar as mãos de forma adequada. É fundamental lavar as mãos antes de mexer os alimentos, antes de comer, após utilizar banheiro. A higienização de mãos é considerada pelo Serviço Público de Saúde, até hoje, como a ação isolada mais importante no controle de infecções. Inclusive, a gente sabe que no combate do Covid-19 ou coronavírus, uma das medidas mais eficientes é lavar as mãos. E aqui está mostrando todos os procedimentos corretos para lavar as mãos. Eu explico porque é importante higienizar as mãos para manter a saúde. Por quê? Evita doenças causadas por micro-organismos, que podem ser vírus, bactérias ou protozoários, que podem entrar em nosso organismo quando a mão é levada à boca, aos olhos, pode ser também ao nariz, ou quando há um ferimento. Porque se nós tivermos um ferimento no corpo, vai facilitar a entrada de micro-organismos. E com isso nós finalizamos os exercícios da página 161. Eu espero que tenham conseguido compreender. Agradeço a atenção e a compreensão de todos e até a nossa próxima videoaula.